O nome dele era Lucas. Cristão desde pequeno, discreto, tranquilo. Trabalhava como programador numa empresa grande, dessas cheias de reuniões que nunca acabam. No time, quase ninguém falava sobre fé. Até chegar Rafael. Graduado em filosofia. Ateu convicto. Inteligente, articulado e direto. Você parece ser gente boa, Lucas. Mas sinceramente, você ainda acredita em Deus em pleno 2025? Disse Rafael. Lucas sorriu. Não por deboche, mas por reconhecer o tom em ele já tinha ouvido aquilo antes. Eu acredito sim. Mesmo com tudo que acontece no mundo? Justamente por isso. Rafael soltou uma risada curta. Um dia a gente conversa melhor sobre isso? E aquele um dia virou hábito. Quase todo horário de almoço, Rafael vinha com perguntas afiadas. Por que Deus permite o sofrimento? Como você sabe que a Bíblia não é só um livro antigo? Se Deus é amor, por que manda a gente pro inferno? Lucas não tinha todas as respostas, mas tinha paz. E isso irritava Rafael. Certa vez, depois de uma reunião tensa, Rafael comentou: Você nunca se abala. Já me abalei muito. Mas descobri que a fé não depende das circunstâncias, depende de quem Deus é. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Naquela noite, ele foi para casa com uma pergunta ecoando na mente: E se eu estiver errado? Rafael era lógico, treinado para rebater. Sabia usar palavras como lâminas. Mas naquela noite, nenhuma resposta fazia sentido. Sozinho no apartamento, ele abriu o notebook. Pesquisou coisas que nunca pensou em procurar. Por que as pessoas acreditam em Deus? Como saber se Deus existe? Testemunhos de ateus convertidos. Fechou tudo depois de 10 minutos. Mas o incômodo ficou. Nos dias seguintes, evitou o assunto com Lucas. Preferia falar de futebol, política, qualquer coisa, e menos fé. Mas a inquietação aumentava. Até que uma sexta-feira, no fim do expediente, ele viu Lucas orando baixinho. Sentado. De olhos fechados. Simples assim. Esperou ele terminar e perguntou: Você ora todo dia? Sim, todo dia. E você sente que Deus responde? Nem sempre do jeito que eu espero, é mais sim. Eu sei quando ele fala. Rafael respirou fundo. Estava cansado de parecer cético. Então foi honesto. E se? E se eu quisesse acreditar? Mas não conseguisse? Lucas não sorriu. Não fez discurso. Apenas disse: Deus não tem medo da sua dúvida. Você pode falar com ele, e mesmo que ainda ache que ele não está ouvindo. Rafael ficou em silêncio. Mas dessa vez, era outro tipo de silêncio. Naquela noite, ele orou. Pela primeira vez. Foi estranho. Incômodo. Quase ridículo. Mas ele disse em voz baixa: Se o Senhor realmente existe e me mostra. E o que aconteceu depois, ele jamais esqueceria. Aquela oração parecia ter sumido no ar. Mas algo em Rafael mudou. Na segunda-feira, ao chegar no trabalho, Lucas notou o tom da voz, o jeito de olhar. Perguntou se estava tudo bem. Rafael hesitou. Depois respondeu: Não sei explicar, mas desde que orei, parece que tem algo me cercando. Como se eu não estivesse mais sozinho. Lucas não disse nada. Só sorriu. Aquele tipo de sorriso que entende o que o outro ainda não sabe colocar em palavras.
Naquela semana, Rafael começou a fazer algo que antes achava perda de tempo. Leu os evangelhos. Começou por João. E foi ali que a ficha caiu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era diferente de tudo o que ele tinha lido. Não era um tratado filosófico. Era alguém falando com ele. No capítulo 3, ele parou diante de uma frase. É necessário nascer de novo. Ele fechou os olhos. E disse em silêncio. Eu quero. Na semana seguinte, ele apareceu na igreja. Sentou no fundo. Observou. Não entendeu tudo, mas sentiu algo. No final, uma senhora que ele nunca viu antes se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dele e disse: Deus me disse para te lembrar que ele não se esqueceu de você. Rafael congelou. Como ela sabia? Ele engoliu seco. Sorriu. E pela primeira vez na vida, chorou num lugar de fé. A razão cedeu espaço à revelação. A lógica deu lugar à entrega. Ele não tinha todas as respostas. Mas agora, tinha encontrado aquele que é a própria verdade. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. A frase daquela senhora ecoava como uma trombeta suave dentro de seu peito. Deus não se esqueceu de você. Ele olhou pro teto por horas. Mas não estava mais sozinho. Pela manhã, antes mesmo do despertador tocar, ele ajoelhou ao lado da cama e disse: Eu não entendo tudo, Deus. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu não quero mais resistir. Eu quero te conhecer. Foi simples. Sem teologia. Sem fórmula. Mas foi entrega. Na segunda-feira, Lucas já estava no trabalho quando Rafael entrou. Os dois se olharam. E, pela primeira vez, Rafael disse: Eu queria te agradecer. Por nunca ter tentado me vencer num debate. Mas por me mostrar Jesus no jeito de viver. Lucas respondeu com os olhos cheios de brilho. Era ele que você precisava encontrar. Não eu. 2 semanas depois, Rafael voltou à mesma igreja. Mas dessa vez, não ficou no fundo. Sentou à frente. Cantou. Chorou. E quando o pastor perguntou se alguém queria entregar a vida a Cristo, ele levantou a mão. E, naquele mesmo dia, ele foi batizado. A água não levou apenas a culpa. Levou o orgulho, o ceticismo, a solidão. E, naquele novo começo, Rafael escreveu num caderno simples: Hoje, a fé que antes eu combatia, é a fé que me sustenta. Eu era cego pela razão. Mas agora vejo pela graça. Rafael não foi convencido por argumentos. Não foi vencido em discussões. Foi alcançado pela presença. Ele descobriu que a fé não é fugir das perguntas, mas confiar mesmo quando as respostas ainda não vieram. Deus não se revelou a ele com trovões. Se revelou com paz. Com pessoas. Com uma frase no momento certo. E hoje, ele não precisa mais provar nada. Porque quando o coração encontra a verdade, até o silêncio se torna a resposta. Se essa história tocou o seu coração, se você conhece alguém que tem muitas perguntas e pouca fé, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez Deus use você para alcançar um Rafael. Deixe seu gostei se essa mensagem falou com você. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Para caminhar com a gente em cada história que mostra que Cristo ainda transforma vidas. Porque a fé não precisa gritar. Ela só precisa ser vivida. Com amor, verdade e esperança. Até a próxima.